Hoje o vídeo é sobre a CPFL Energia, uma empresa com mais de 100 anos de existência, mas que por algum motivo a gente ainda não tinha trazido ainda no canal, então essa dívida a gente paga hoje. Vamos falar da tese da empresa, como ela ganha dinheiro e se ela pode ser uma empresa, uma boa empresa, pensando em dividendos para você ter na sua carteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Como eu falei no início do vídeo, a CPFL é uma empresa centenária, então ela tem uma história muito longa aqui no Brasil. Ela já foi uma empresa privada, virou uma empresa estatal, depois privatizou de novo e hoje ela é uma empresa totalmente privada com o controle de uma empresa chinesa chamada State Grid, que tem 83% do capital da CPFL, que é listada na bolsa pelo código CPFE3. E 16% aqui das ações estão em free float. É uma empresa holding de energia, parecida, por exemplo, com a Engie, então ela atua em toda a cadeia de energia. Distribuição é o foco principal da empresa, a gente vai falar disso, mas também tem geração, transmissão, comercialização e outros serviços. Apesar do free float ser relativamente baixo, a CPFL é uma empresa muito grande, então as ações da CPFE3, que é o ticker da empresa, tem um volume bem interessante aqui, cerca de 50 milhões de reais sendo negociados diariamente, o que é mais do que suficiente para a maioria dos investidores. Então, como eu falei, é uma empresa que vale quase 40 bilhões de reais de valor de mercado e hoje ela está muito focada na distribuição, então ela tem ali um EBITDA anual de quase 13 bilhões, sendo que 8 bi vem aqui de distribuição, que é aquela parte do serviço do setor de energia que leva a energia até a casa das pessoas e as empresas. Ela é a primeira empresa no tamanho de market share no setor, então ela tem quase 13% do market share, ou seja, a quantidade de clientes, a gente já vai ver a quantidade mais para frente, e ela tem 4 concessões principais, principalmente no interior de São Paulo, com as marcas que ela atua, né, CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz, e também tem a RGE, que é no sul do Brasil, né? Então ela tem bastante relevância no setor de distribuição, mas ela também é bem relevante aqui no segmento de geração, apesar dela não ser a maior, mesmo não sendo o foco principal dela, ela é uma das maiores geradoras de energia do país, com 4,4 gigawatts de capacidade instalada no portfólio dela de geração. E no segmento de transmissão, que não é o foco principal da empresa, ela tem quase 1 bi de EBITDA, que é de certa forma relevante, quase 10% aqui do total. São 11 projetos e mesmo não sendo o foco da empresa, ela é a 8ª maior transmissora em termos de RAP, em termos de receita anual permitida. Trazendo agora mais detalhes do segmento de distribuição, são 4 distribuidoras, mais de 680 municípios, mais de 10,6 milhões de pessoas atendidas, e nessas regiões onde ela tem participação, se passa 14% do PIB do Brasil. Apesar de ser bem grande nesse segmento de distribuição, a empresa segue investindo para crescer e a gente vai falar disso mais pro fim do vídeo. Um dado interessante sobre a CPFL é que as 4 distribuidoras dela estão abaixo do nível limite estabelecido pela ANEEL, tanto em DEC quanto em FEC. Basicamente, a duração com que as pessoas ficam sem energia e também a frequência com que a energia cai. Como a empresa está abaixo do limite estabelecido pela ANEEL, ou seja, uma coisa positiva, isso mostra pra gente que as distribuições, né, as linhas de distribuição dela já são bem mais maduras, diferente da tese, por exemplo, da Equatorial, que pega empresas mal geridas, que tem aí, estão com esses dados, né, estão com a duração de queda de energia, a frequência de queda de energia acima do limite permitido para tentar melhorar essas empresas. Aqui na CPFL é uma empresa que já tem as linhas de distribuição bem mais maduras. Então a CPFL tende a ser uma empresa bem mais eficiente nesse segmento de distribuição. Falando agora de geração, são 4,3 gigawatts de capacidade instalada, 46% estão aqui em usinas hidrelétricas, 32% na parte eólica, né, ou seja, utilizando aí o vento, 11% em PCH, pequenas centrais hidrelétricas, 8% aqui em biomassa e 4% em outros aqui, principalmente termoelétricas, mas que vai deixar de existir aqui para a CPFL num futuro muito próximo, e usina solar, né? Então, ela tem ainda um pipeline de investimento para expandir 4,4 gigawatts, ou seja, só nesse segmento aqui a empresa vai dobrar nos próximos anos. E no segmento de transmissão, a empresa tem todas essas RAP já em operação, a maioria com vencimentos das concessões bem longos, assim, né? 2040, 2050, 48 ou 39. Então tem bastante segurança nessa receita desse segmento, e na maior parte deles ela tem a participação de 100%, aí só alguns aqui com a participação de 10%. O desempenho financeiro da CPFL tem sido bem positivo, a empresa saiu de um EBITDA de 9,1 bi em 2021 para quase 13 bi agora no anualizado dos últimos 12 meses até o segundo trimestre de 2024, um crescimento de 12,2% ao ano para uma empresa de energia. Isso aqui é até considerado forte. O lucro líquido cresce aí 4,2%, lembrando que a empresa segue
investindo, e nem sempre o lucro líquido ali de uma empresa que está no momento de investimento, principalmente essas empresas que têm bastante investimento em ativos reais, com bastante depreciação, nem sempre se traduz ali no lucro líquido. Eu gosto de olhar bem mais o EBITDA e o fluxo de caixa. Já falei disso em outros vídeos. E aqui a gente tem uma noção do CAPEX da empresa. Então ela vem investindo ali cerca de 5 bi na média, mais ou menos, nos últimos anos. E a gente vai ver que daqui para frente ela vai continuar sendo uma tese de investimento. Então é uma tese meio de crescimento, meio de dividendos. A gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente. Uma coisa legal de apontar é que o retorno total para os acionistas desde junho de 2019 foi 71%, considerando os dividendos. Lembrando que a empresa fez o re-IPO em 2019 e poucos meses depois, né, a gente teve ali o C19, derrubou todas as ações da bolsa e mesmo assim, daquele momento para cá, ela tem dado um retorno positivo. Falando do resultado do segundo trimestre de 2024, a empresa teve uma queda no EBITDA de 7,1% frente ao ano anterior, então 2,8 bilhões, basicamente por vários não recorrentes que aconteceram em todos os segmentos aqui da empresa. Um não recorrente muito relevante, todo mundo sabe, as chuvas que a gente teve, enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, só isso, através de todos os segmentos, deu um impacto não recorrente ali de mais de 100 milhões de reais. Se a gente só tirar isso daí para ver um resultado mais normalizado, né, a gente já teria ali basicamente o mesmo EBITDA do ano passado. Então não achei um resultado positivo, isso daí já estava precificado, o mercado já imaginava que teria um impacto para a empresa, já que ela opera de uma forma bem relevante lá no sul do Brasil. O objetivo do vídeo é a gente analisar se a CPFL tem o que é preciso para ser uma boa pagadora de dividendos, mas nada adianta a empresa pagar bons dividendos em 2024 e 2025 e deixar de pagar no longo prazo. Então é sempre importante que a empresa invista para que ela continue crescendo, que ela continue gerando resultado para pagar cada vez dividendos melhores e mais estáveis no médio e longo prazo. E é isso que a gente vê aqui nesse slide. A CPFL nos próximos 5 anos vai investir cerca de 28 bilhões de reais. Ela tem quase que isso daqui em ativos operacionais, então a empresa vai quase que dobrar de tamanho praticamente nos próximos 5 anos. Então é bastante investimento, mais de 5 bilhões. Eu diria que na média aqui 5 bilhões e meio por ano nos próximos anos, sendo que o foco da empresa segue sendo distribuição. Então a empresa segue investindo aqui bastante em distribuição para ficar cada vez mais eficiente. Ela tem também algumas concessões que vão encerrar aqui no curto prazo e ela vai provavelmente negociar para estender essas concessões e esse investimento faz parte disso. Então tem bastante dinheiro para ser investido aqui pela empresa no curto, médio prazo, né, nos próximos 5 anos. Ela também vai investir em outros segmentos, mas basicamente distribuição, transmissão, né, que as apps aqui no Brasil não têm sido tão interessantes, ela deve pegar algumas ali simplesmente para ter mais diversificação na receita dela e geração de energia. E o que é legal aqui da CPFL é que ela tem conseguido investir para continuar crescendo e gerar melhores dividendos e mais dividendos no futuro, sem se alavancar de uma forma relevante. Então ela tem uma dívida líquida aqui sobre EBITDA, uma alavancagem de 2 vezes, o que para o setor de energia é bem tranquilo, né? A gente entende ali que 3 vezes já é um número ideal, mais que 3 começa a ficar um pouco mais apertado, mas é aceitável para uma empresa de energia. Então 2 é um valor baixo, né? Uma alavancagem baixa para o setor de energia. E ela tem uma ótima análise do perfil de dívida dela, do balanço dela, pelas agências de risco, seja o S&P, Fitch ou Moody's, né? Então ela tem uma nota muito boa, então ela consegue pegar dívida aí no mercado a qualquer momento. E ela tem, nos últimos anos, pago bons dividendos justamente porque ela consegue manter um endividamento baixo, com uma forte geração de caixa e mantendo investimentos. Então é uma empresa que investe para crescer e paga bons dividendos, né? Então ela tem pago aí cerca de 100% de lucro nos últimos anos. Em 2023 não foi por conta de uma questão não recorrente que aconteceu em 2023 e a expectativa é que para 2024, se ela manter o crescimento com uma alavancagem controlada, é que ela pague cerca de 100% novamente. É o que a gente espera aqui que a empresa pague, né? Ela pode se dar o luxo de pagar aquele 100% em 2024 e até em 2025 porque a empresa não tem uma pressão de caixa no curto prazo. Ela tem aqui quase 4 bi no caixa, sendo que isso cobre toda a dívida que ela tem no curto prazo, basicamente. E aí ela teria que se preocupar em 2025. Só que como ela tem uma alavancagem muito baixa, uma forte geração de caixa, os investimentos que ela está fazendo vão ser convertidos em caixa, ela consegue muito facilmente rolar essa dívida aqui de 2 bi, colocar mais para frente, emitir dívidas para longo prazo, até essas de 2026 aqui para colocar mais para frente. Então a gente imagina que ela vai entrar em 2025 ainda com uma pressão de caixa muito baixa, ou seja, ela vai ter pouca dívida de curto prazo, o que vai liberar ela para poder pagar novamente um valor relevante ali, cerca de talvez
80, 90, 100% de payout em 2025. Falando agora de dividendos, a empresa tem pago bons dividendos nos últimos anos. Em 2021 foi mais de 16%, 2022 mais de 11% e 2023 mais de 9%. Para 2024, ela já havia anunciado dividendos ali em abril, né? Para quem tinha ações da empresa, vai receber cerca de 2,75 até o final desse ano, que olhando a cotação da empresa hoje, daria cerca de 9%, ali por volta de 9% de dividendos para quem tivesse a empresa num preço parecido com o que a gente tem na cotação de mercado hoje. Quando a gente olha para o ano que vem, com base nas expectativas de lucro da empresa que o mercado tem, que a gente tem aqui também, a empresa pagaria mesmo a esses preços de hoje acima de 10%, quase ali 11% de dividend yield para o ano de 2025, se ela pagar acima de 90% de payout, que novamente é o que eu acredito que vai acontecer, já que a empresa não tem pressão de caixa no curto prazo, está com uma alavancagem muito baixa, conseguirá facilmente rolar essas dívidas para um prazo maior, para o médio e longo prazo, o que normalmente a gente vê as empresas fazendo, principalmente empresas de energia que não tem essa pressão e são muito bem avaliadas ali pelas agências de risco. Então, a expectativa aqui para 2025 é de um dividendo ali próximo a 11%, e a empresa pagando cerca de 9% esse ano, 11 ali, 10% ano passado, até mais de 16% em 2021, ela é sim uma boa pagadora de dividendos, com uma baixa dívida, com uma receita bem recorrente, bem estável, com investimentos que vão permitir ela continuar crescendo e pagar mais dividendos. Então sim, na nossa visão, a CPFL é uma boa empresa para quem busca dividendos na sua carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, inclusive a gente não tem nesse momento recomendação de compra para a CPFL, a gente tem outras empresas de energia na nossa carteira, inclusive na nossa carteira de dividendos. Se você quiser conhecer e quiser saber quais são as empresas que a gente recomenda, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, que você vai para um grupo que a gente envia cupons de desconto para você assinar o nosso plano anual, tendo acesso a todas as carteiras. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.